Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast Diagnóstico Jurídico, um podcast pensado especialmente para você que é médico, que é dentista, que é profissional da saúde ou que ainda está nos bancos da faculdade. Hoje estou aqui com um convidado super especial, meu amigo contador, Valdemir Alves. Valdemir, você vai se apresentar, mas eu já queria começar aqui com um assunto polêmico. Se apresente que eu vou fazer a chamada do assunto a respeito do Pix. Pessoal, meu nome é Valdemir, sou formado em contabilidade, tenho pós-graduação na área tributária, especificamente para entender toda essa sistemática, esse manicômio que a gente tem em jurídico tributário. E tenho mais de 10 anos de profissão também de escritório de contabilidade. Desde a faculdade ali o cara começa a estagiar, se forma, e quando se formou, abriu logo o escritório, que é a Contropax Contabilidade. A Contropax foi fundada em 2014, você estava me falando, né? 2014, isso. Valdemir, como é que tá essa história do Pix aí? Com os bancos, com a Receita Federal? Como é que tá essa história dos Pix que agora, no início de 2025, é só o que tá rolando aí nas redes sociais, né? Rapaz, isso que tá rolando nas redes sociais é uma forma de terrorismo, mas, entre aspas, existe uma cautela a ser repensada todo o processo. O que acontece, João Paulo? Desde dezembro de 2015, a gente tem a financeira, que seja você pessoa física ou jurídica, aí na época era R$ 2.000 pessoa física e R$ 6.000 pessoa jurídica. Agora o governo ajustou para 5.000 pessoa física e 15.000 pessoa jurídica. O que é essa financeira, mano? A financeira é uma declaração que os bancos, só os bancos, mandavam para o governo, para as pessoas físicas e jurídicas que atendiam, que chegavam ao limite mensal, certo? De o somatório de R$ 2.000 na conta pessoa física e R$ 6.000 na conta então pessoa jurídica. era essa emissão, esse envio, né? Era esse envio, o banco mandava, só os bancos estavam mandando nesse período. Esse é o grande detalhe. De dezembro de 2015 até 31 de dezembro de 2024, só ia banco. O grande detalhe está aí. E muita gente não se ateve a essa situação. Por quê? Porque o banco já estava mandando com 2 e com 6. Agora o banco vai mandar com 15 e com 5 para pessoa física, 15 para pessoa jurídica. Pronto. Dito isso, qual é a observação de verdade? Então o banco continua tudo normal, só aumentou o valor. Só aumentou o valor. Perfeito. Agora, qual é o detalhe, o pulo do gato que o governo deu? Não tinha a seguradora, né, financeira, não tinha as empresas de previdência privada e também não tinha os meios de pagamento. Quais são os meios de pagamento? Todas as fintechs que processam dados financeiros. Um exemplo de uma fintech que processa dados financeiros, o iFood. Entendeu? O iFood vai mandar, o Nubank vai mandar, o Inter vai mandar. Então o iFood vai mandar agora todos os meus pedidos? Vai. Aquele CPF que eu boto ali no supermercado, quando eu estou comprando, vai também? Rapaz, o CPF não, porque eles dizem, né, segundo a legislação, só que tem um campo de observação aí, dentro da financeira, que há a LGPD, né? A Sim. LGPD deveria ser mantida. Então, mais do preenchimento da declaração, ele bota a transação financeira. Então, quando você chega no supermercado, ela pergunta, quer o CPF ou não? Normalmente a gente bota para ter desconto, aquelas premiação, né? O seu CPF tem todos os notas fiscais. Cara, existe o Banco Nacional de Documento Fiscal. Então, todas as notas fiscais tendo teu nome, tá nesse Banco Nacional. Os cupons fiscais estão nos bancos estaduais, mas existe um plano para fazer um Banco Nacional também. Então, já tá tudo mapeado, então, entendeu? Desde da compra de um chiclete, se o cara te emitir nota no teu CPF, vai estar lá. Já tá lá, entendeu? Os cartões de crédito também vão estar lá também agora. Então, tipo assim, ó, quem é do comércio, nós estamos falando mais para a prestador de serviço, que é a questão dos médicos aqui, né? Mas quem é do comércio, a Secretaria da Fazenda, já tem informação de quanto é processado nesses meios de pagamento. A Receita Federal também quer os meios de pagamento. A grande chave aqui é os meios de pagamento, que elas não tinham. Entendeu? Então, cara, isso é um grande fator. Tu tinha Inter, o Nubank, que é o Banco Universal, né? Hoje em dia, para muita gente aí, para grande massa geral, superou até o Banco do Brasil, vai ter o Nubank total no Receita Federal. Então, vai ter esse cruzamento de dados. E aí o detalhe, não é transação, viu, pessoal? É o somatório. Se eu somei a quantidade de recursos que entrou na minha empresa... Valor global. Valor global. Se eu tiver 10, se eu receber, né? Porque é no recebimento, né? Exato. Se eu receber 10 Pix de R$ 500, que somou os R$ 5.000 na minha conta pessoa física, sim, eu já vai ter esse cruzamento de dados, ser enviado. Já vai. Aí qual é o detalhe, João Paulo? Aí esse cruzamento de dados vai ser semestral. De janeiro a junho vai ser enviado em agosto. De julho a dezembro vai ser enviado em fevereiro do próximo ano. Só que olha o X da questão, cara.
olha como isso aqui é importante. Se em um mês tu bater 5 mil reais, o governo vai pegar todo o ano da tua empresa. Todo o ano da tua empresa, da tua pessoa física. Então primeira lição aí, para o médico, que é o nosso ouvinte aqui principal, né? Nosso foco. O nosso foco. É muito melhor ele ter uma PJ do que uma PF. Receber na PJ do que na PF. Cara, isso não tem dúvida nenhuma. Pelo simples fato seguinte, a tributação da pessoa física, ela é sempre muito maior do que na pessoa jurídica. E ela sempre é uma instância mais fraca, certo? Desse processo tributário. Então, quando a gente vai falar, não tem dúvida que você que acabou de se formar, vai receber seus plantões, muito provavelmente você vai ser quase que obrigado a ter uma PJ já, então vai ser muito mais vantajoso. Aí o grande pulo da questão é entender essa modelagem da PJ. E isso que o Ademir está falando é o que acontece aí em todo o Brasil, né? O médico, quando ele se forma, ele é praticamente obrigado a abrir uma pessoa jurídica e o que eu vejo muito é o cara, ele abre uma pessoa jurídica, mas continua recebendo a pessoa física. Né? Isso aí é tipo assim, é só uma falta de instrução, né, ali? Isso. Então ele é obrigado a abrir uma pessoa jurídica para que ele possa fazer contrato com alguns planos de saúde, para fazer contrato com algumas cooperativas, para poder ele conseguir trabalhar. Né? Exatamente. E qual a importância do contador nesse cenário? Porque para abrir a PJ, obrigatoriamente precisa do contador. Precisa. Automaticamente, na Receita Federal, nos órgãos públicos, todo o cadastro que você abre uma empresa é vinculado a um contador. Certo? Automaticamente tem essa vinculação, não tem como, né? Eu também gosto de ressaltar que o advogado é extremamente importante nesse processo, porque tem a formatação do contrato social, tem várias questões. Tem até uma moda, que o Brasil tem as modas de se inventar em todo o cenário, né? Na moda no setor médico, para ter uma economia, se junta 4 amigos, faz uma sociedade médica para emitir nota, para ter o custo menor da contabilidade, ou até menos jurídico. Aí o cara, um amigo desse, por algum problema, se envolve numa confusão, bota a empresa no meio e aí... E todo mundo responde. Todo mundo responde. E fora de todo mundo responder, se lembrando que cada plantão que eles vão receber pela PJ, João Paulo, existe uma carga tributária. E o grande pulo aí é saber qual é que vai ser a carga tributária efetiva. E o somatório dessas cargas tributárias pode levar a uma nova carga tributária de aumento de imposto. Porque a carga tributária ela é progressiva, quase todos os regimes. Então, tem essa cautela, sabe? E buscar essas observações. Cara, Valdemir, isso é muito importante, porque o estudante de medicina, quando ele sai dos bancos da faculdade, como nós, advogados, como você não, contador é diferente, não sei, né? Mas a gente não está preparado para isso, a gente não tem esse conhecimento. Vamos falar de gestão, né? E você acaba, sem o conhecimento, eu já vi diversos médicos, aqui no escritório, quem me conhece sabe que a gente é um escritório especializado em direito médico, a gente atua aqui hoje para mais de 150 profissionais da saúde mensalmente, e chegam aqui médicos com demandas tributárias, com multas, porque estavam em PJ com 20, com 30 médicos, que eles não sabem nem quem são essas pessoas, que um contador dele colocou ele lá porque ele tinha que abrir o PJ só para inserir. E isso é algo muito perigoso, porque isso pode te gerar uma multa. Tu não sabe se o teu sócio, porque você é sócio da empresa, então você é responsável por essa empresa. Sim. E o sócio pode responder, inclusive, com seu patrimônio pessoal. Sim. Você não sabe se o cara está recolhendo imposto. Sim. Lá. Você não sabe se ele usou a empresa para fazer alguma coisa ilegal. Legal. Porque a gente sabe que hoje no Brasil são mais de 500 mil médicos, né? Então, tem muita gente. Então, você tem que estar sempre resguardado com um bom advogado especializado, com um bom contador também especializado, né? Exato. Olha, essa questão, pessoal, de você abrir uma sociedade, além de ter um aumento de carga tributária pela questão do faturamento, e algumas situações, João Paulo, tem 4, 5, 10, 20, que é a novidade, eu já vi 4, né? 4 já chegaram até nisso, não, pessoal. Por que vocês 4 estão juntos? Aí eu vou explicar só, mas não faz sentido. Meu conselho é que vocês se separem por diversos motivos, expliquei lá e tal. Mas e quando o cara desse emite uma nota e ele não paga? Porque ele recebeu o plantão dele, porque aí tipo, acabou de comprar um carro, comprou um apartamento, alguma coisa, e ele não paga o imposto. Aí todo mundo fica devendo um imposto e vai pro cadinho. Todo mundo negativado. Todo mundo negativado, entendeu? Negativa a empresa, depois pode chegar até a pessoa. É um caminho muito grande, mas chega. Mas chega, né? E fora isso, tem o cara que tiver um processo trabalhista, vai nele, vai em tudo que é canto, processo trabalhista, que é uma coisa terrível, né, nessa questão. Então, tipo assim... E outra coisa, o cara, se for sócio administrador, pode fazer até um empréstimo, né? E para todo mundo pagar, né? Para todo mundo pagar no banco, meu amigo. Exatamente, porque tem muito médico também hoje que se forma mediante financiamento estudantil.
né? E o financiamento estudantil para o médico é muito alto. Eu tenho uma médica lá, brilhante, na nossa base, que ela tem um financiamento estudantil que ela paga R$7.000 por mês aproximadamente. Então, poxa, é um valor considerável. É, e aí, se o cara for para uma residência que a bolsa é em torno de 3, 4 mil reais, meu amigo, fica difícil. Fica. Tava até comentando com o João Paulo que a grande maioria dos médicos existe a carreira do médico, né? Tem um padrão que você consegue identificar em qual momento da vida o médico vai estar e quais são as circunstâncias que ele vai estar inserido, de possíveis benefícios e prejuízos, né? E, pessoal, a gente mapeia isso também pelo histórico de médicos que é a nossa carteira e é muito similar. A gente vai pegando assim, cara, é muito parecido. É muito parecido. Inclusive, vale a pena até deixar para o pessoal, já que eu toquei nessa história da bolsa estudantil, Sim. Quando o cara passa na residência e o cara tem um financiamento estudantil como um FIES da vida, existe uma legislação específica que, se o médico tem FIES e ele passou numa residência médica, ele pode pedir a suspensão do pagamento do FIES até ele terminar a residência. E isso é muito bom, porque para o país diminuir a inadimplência, não é porque o médico vai estar ganhando uma bolsa, Sim. Nesse caso não teria nem como pagar, e ele precisa comer, ele precisa ter um transporte, ele precisa ter uma gasolina, às vezes um aluguel, às vezes uma parcela no apartamento. E por isso que veio essa suspensão, tá? Se não tiver começado o período de amortização, que geralmente são 18 meses, o que é esse período de amortização? O cara terminou a residência, ou ele terminou a faculdade, geralmente ele tem 18 meses de carência que o próprio FIES dá, para ele começar a fazer o pagamento do FIES. Sim. Se ele passar na residência antes desses 18 meses, ele consegue pedir essa suspensão do pagamento do FIES. Se ele não conseguir, aí a gente aqui no escritório entra com diversas ações para diversos médicos pedindo essa suspensão e a gente vem logrando muito êxito. Interessante, Paulo. Então, mas se ele tiver começado a pagar, já ele não consegue. Aí vai... Alguns médicos conseguem, porque a gente entra com ação judicial, tem juiz, tem desembargador que defere. Outros não, porque o judiciário é entendimento. Então, Sim. Tem juiz que entende de um jeito Sim. e tem juiz que entende de outro. Então, porque eu até entendi a lógica dos juízes que não entendem, mas eu não concordo. Sim. Porque o que é que ele diz? A legislação diz que é o quê? Que é uma prorrogação do período de carência. Então, se tu começa a pagar, tu não vai prorrogar. Sim. Tu vai suspender o pagamento e vai ter uma nova carência. Entendi. Tu entendeu? Entendi. Mas se você não começou ainda a pagar, você tem o direito. E se a Caixa não conceder essa suspensão, você ingressa com ação judicial e o judiciário vai estar lá para lhe amparar. Entendi. Bacana saber dessa parte não. Interessante. É por isso que tem que se cercar das melhores pessoas para a gente aprender sempre, né? Pois é. E aí, pessoal, uma questão muito importante também que eu vejo aqui é quando o cara vai montar uma clínica, depois uma fase do médico também. E todas essas fases a tributação muda. Uma tributação que pode ser, em algumas situações, que pode chegar a 6%, em outras situações pode ser 15%, em outras situações pode ser 16,33%. Em outras situações pode ser 11,93%. Então, são todas essas cargas tributárias que você vai tendo, mas menor do que a pessoa física, que a pessoa física é 27,5%, o teto, mas o teto chega muito rápido, né? Para qualquer uma pessoa que tem, principalmente para o médico, que tem uma média de salário aí de no mínimo R$20.000 por mês, fazendo os plantões e tudo. Então, por esse motivo, que não vale a pena fazer na pessoa física e vale muito a pena para a pessoa jurídica. E a possibilidade do segmento que você atua vai lhe trazer um benefício de redução de carga tributária ou não. É por esse também que é muito importante saber escolher os quinais corretos nessa formação para ter uma tributação mais benéfica no futuro. Perfeito. E inclusive, falando em tributação, tem até a questão do ISS fixo, né? Exatamente, perfeito. Que o médico, ele pode... Sociedade profissional. O que é o ISS, pessoal? É Imposto sobre Serviço. Nós, profissionais liberais, eu, advogado, você, médico, você vai recolher o ISS, porque você não está vendendo um produto, você está vendendo o seu serviço. É diferente de uma farmácia que vende um medicamento, ela vai recolher o ICMS lá. Mas o ISS, a depender do município, é um percentual sobre o seu faturamento. Que vai de 2% a 5%. 2% a 5%. Só que existe a possibilidade de você ser médico, porque é uma atividade técnica, né, intelectual, Exato. De ter o ISS fixo. Isso. Que vai ser um valor fixo, independente de quanto você fature. Exatamente. Então, vamos supor, você fatura ali R$100.000. Se for 5%, para facilitar a conta, você vai estar pagando ali em torno de R$5.000. Isso. Se for o ISS fixo, eu não lembro agora de cabeça quanto é em Fortaleza. R$1.000. Pronto, você vai estar pagando ali R$1.000.
Isso de todo o faturamento que você emitir no ano. Independente se fatura 1.000 ou se fatura 1 milhão. Perfeito, exatamente. E isso é importante, você estar munido de bons profissionais que vão estar pensando estrategicamente, porque a contabilidade, junto com o jurídico, junto com o tributário, eu tenho um sócio que é tributarista, o João Vitor, é estratégica. Você tem que montar estratégias. Sim. O que vai servir para o médico A provavelmente pode não servir para o médico B. Exatamente. Cada caso é realmente um caso diferente, não é, Mano? Exatamente. E é um grande detalhe que eu volto a puxar aqui a história aqui de você não fazer sociedade. Se não tiver um objetivo realmente de montar uma empresa, montar uma clínica, um hospital, uma cadeia subsequente, né? Porque isso vai trazer um malefício muito maior. E aí, outra questão que a contabilidade tem um benefício muito alto para a questão da área médica, além da área tributária, porque o custo maior de qualquer empresa, sem sombra de dúvida, é a carga tributária, João Paulo. É um sócio, né? É o sócio majoritário, absoluto, que não tem risco e você tem que pagar. Porque se você não pagar, ele vai confiscar os seus bens. E se você quebrar, você ainda fica devendo, né? Exatamente. Se quebrar errado, ainda fica devendo. Por isso que é bom começar certo, se precisar terminar também certinho para não ficar com uma conta muito grande ali. E aí, qual é o grande detalhe, né? Ter de fato, além da questão tributária, uma organização societária, uma organização financeira, saber realmente montar um custo, porque contabilidade, qual é o grande benefício da contabilidade, que eu sou muito apaixonado pela minha profissão? Contabilidade, a nossa formação, a sua formação é jurídica. Você entende das leis do país, desde a Constituição, a diversos regulamentos, e mais especificamente da área que você atua, que é a área médica, né? Contabilidade é uma formação executiva, é uma formação de números, mas também de outros entendimentos, que, por incrível que pareça, contabilidade é uma ciência social aplicada, ela não é uma ciência exata, entendeu? Porque é por conta das ramificações que também a gente consegue abranger e pelo fato de eu dizer que é uma formação executiva, sabe? Devido a isso, a gente consegue montar essas estruturas, consegue precificar limites, consegue dar essas orientações dentro do objetivo de cada perfil médico queira ter no seu cada futuro, clínica, né? Cada clínica, cada hospital. Aí nós hoje temos 2 hospitais na base. 2 hospitais na base, a gente tem umas 8 clínicas na base e uns 40 a 60 médicos na base. Entendeu? Então todos eles têm um objetivo diferente. E todos eles são modelados diferentemente. E esse negócio que tu falou anteriormente de ter o KNAI, correto? Isso é tão importante, cara. Eu tenho um cliente aqui do escritório que ele veio pra cá porque ele foi fiscalizado. Sim. E no KNAI dele só tinha consulta médica, que geralmente é o que o pessoal abre. Sim. Só que ele fazia infusões lá e não estava previsto no... Ele era capilar também. Exatamente. Que aí vai para a parte clínica, né? Para a parte clínica de procedimento. Ele fazia alguns procedimentos na clínica dele. E aí ele foi autuado, gerou uma multa e a gente estava defendendo essa multa perante o órgão fiscalizador. Toda semana eu vejo tu postando negócio de uma multa diferente, tu defendendo. Então é muito importante. E muitas vezes você, o médico, não está atento para isso, porque não é o business dele. Ele contrata o contador, ele vai confiar naquilo. Isso. Da mesma forma que se eu for num médico e o que o médico disser, vou acreditar no que o médico está dizendo. Exato. Porque não é minha área. Isso. Ele é o especialista. Então é importante estar munido de bons profissionais e o que eu sempre falo, profissionais especializados. Pessoal, a questão aí é a mesma coisa, se você for olhar e fazendo um comparativo, né, todo médico ele tem sua área de atuação. Então, tipo assim, dá para você ser plural, você tem vários entendimentos, mas você tem uma coisa que é mais específica, um entendimento mais claro. Né? Você consegue ter da mesma forma que você também é um advogado bem especializado. Né? A gente também busca esses braços operacionais de especialização para a gente poder buscar ter um retorno, um entendimento daqueles locais que vai gerar benefício. Né? Eu estava até brincando com a minha esposa, que às vezes ela vai ver um exame, ela brinca de fazer um diagnóstico do Google, né? Eu disse assim, amor, o seu corpo inteiro biológico, né, não é igual a informação que está no Google, normalmente dá um câncer. E o Google só mostra o pior. Você pronto, morri. Morreu. Aí eu pronto, vou ficar solteiro aqui, vou ficar viúvo, vai dar ruim pra mim, então ainda pra criar e coisa e tal. Então, já liga pro corretor lá do seguro de vida, rapaz. Meu Deus do céu. Então, na mesma questão, fala porque a grande situação que a gente também fala, que o contador é o médico de empresa. Porque você sabendo da especialidade, você vai cuidar melhor daquela empresa. Se você não souber, você vai ser um generalista, vai botar um KNAI só de consulta clínica e vai acabar com a função da pessoa. Porque a multa dessa aí foi de quanto, mais ou menos?
para tu defender? Não lembro agora, foi o meu sócio que estava defendendo. O João Vitor, que ele é tributarista, o João Sim. Vitor. Então deve ser em torno de uns 15 mil reais, a depender do tipo de circunstância que esteja envolvido, porque vai ter um nível que você vai ter de exposição biológica, aí esse nível de exposição biológica que a gente vai ter, vai aumentar o grau de risco daquela situação envolvida. Aí tem uma relação de consulta. Consulta é você olhar para o João Paulo, rapaz, você está com os olhos mais verdes hoje, João Paulo, isso aqui é uma consulta, né? Estou consultando os olhos de João Paulo, não é uma análise de um oculista, poxa. E outra coisa, hoje existem fiscalizações do município, né? Aqui em Fortaleza, através da AGFIS, da prefeitura. Sim. Você tem fiscalizações do próprio Conselho Regional de Medicina do seu estado, porque engana-se quem acha que o conselho está ali para defender o médico. Na verdade, quem defende o médico são os advogados do médico e o sindicato dos médicos. Isso. O conselho, ele está ali para fiscalizar, ele é um órgão fiscalizador da profissão, para saber se tem algum médico cometendo algum ato antiético, para saber se tem algum médico fazendo o que não deve fazer, e bem como para saber se o médico está descumprindo ali o que está no KNAI dele, no que ele está proposto a fazer, porque a clínica dele tem que estar registrada no conselho, né? Então o conselho ele é fiscalizador e tem tido cada vez mais fiscalizações do conselho, tá? Sim. Que isso não é ruim, porque os bons médicos, né, que estão trabalhando correto, assessorados por bons profissionais, devem querer isso, né? Para tirar aqueles maus profissionais. Rapaz, acho que hoje essa é uma briga de todas as classes, né? Tanto seja da medicina, da contabilidade, quanto da advocacia, da engenharia, de todas as profissões que tem um conselho fiscalizador. Porque, cara, o que tem de gente aí que faz péssimo serviço e que mancha a reputação de todos os setores, né? De todas as áreas. Eu fico mais assim, um contador que pega 20 médicos e bota no CNPJ. Qual foi a ideia de gênio que ele pensou, entendeu? Menos trabalho, né? Talvez. Rapaz, mas eu não diria nem tanto, sabe? Porque é menos trabalho, é menos dinheiro, entendeu? Mas se você, caso você fizesse um CNPJ para cada médico desse, de acordo com cada especialização, de cada tributação, não trouxesse confusão para nenhum, imagina o retorno que você daria ao médico. Sim. A qualidade de vida que você daria a ele. Aí o cara, a segurança. Agora eu acho interessante, ó, a pessoa está estudando esse podcast e fala assim, rapaz, a sociedade é com 15 ali. Vou já ligar pro Valdemir. Eu vou sair desse negócio agora. Ei, Valdemir, como eu divulguei que tu ia vir pro nosso podcast, a gente recebeu algumas perguntas, tá? Tá. Deixa eu ler essa aqui pra ti que a gente recebeu na nossa caixinha. Equiparação hospitalar. Sim. É legal? Agora sim, é específico, né? Se você tiver atividades clínicas, se você tiver... O que é equiparação hospitalar? Pronto. Você é um médico, né? Você for um médico de consulta, que é um médico que faz um atendimento de uma conversa. Pronto, numa conversa você é um médico de consulta. Você pode ter os seus aparelhos para fazer medir a pressão, sentir o coração, pulmão, coisa e tal, mas isso é uma consulta. Mas se você parte para alguma questão de análise clínica, né, de análise biológica, de procedimentos, mini cirurgias, capilar, ou então tirar um sinal, entendeu? Tirar um sinal de um procedimento ali clínico, sim, entendeu? Vamos dizer outra coisa, tirar sangue, você colocar cabelo, né? Que eu não sou o nome correto, vocês vão me perdoando aí, porque é da contabilidade, tá bom? Tributação, financeiro, trabalhista, que vai conversando e pedindo ajuda ao advogado, mas o procedimento médico é mais difícil, né? Mas a gente faz essa distinção para trazer essa equiparação hospitalar. Agora sim, tem um outro detalhe. Antes de chegar no detalhe, a equiparação hospitalar faz o quê? Ela diminui a carga tributária? E muito. Diminui a carga tributária e muito. Diminui no mínimo a carga tributária em torno, deixa eu fazer a conta rápida aqui de cabeça, em torno de 5%. Entendeu? Vai ter uma diminuição. Agora, consulta, você que só faz consulta, você não pode ser equiparado. Não pode, porque você estaria buscando a forma de burlar a lei. E qual o regime tributário que você tem que estar? Olha, o melhor regime tributário, o padrão, aí pessoal, ideia aqui é padrão, tá certo? Padrão não pode ser a sua colocação. Eu vou ter muito medo de falar isso, porque pronto, aí virou solução, né? Como é que a gente fala? Virou aquela fórmula de Google, né? Todo mundo, mas na grande maioria das regras é o lucro presumido, entendeu? A equiparação tem que estar no lucro presumido, ideal, né? A equiparação só funciona no lucro presumido. No presumido, né? É um requisito, né? É um requisito. Então, muitas vezes você está no simples... E né? Tá pagando errado. O simples de simples só tem uma vantagem, que é só um boleto. E o nome? E o nome, Porque até os procedimentos dão mais trabalho. E aí você teria que, eu tô no simples, devo estar pagando mais. Só que existem outros dois regimes ainda, que é o lucro real, que geralmente não é o caso dos médicos, das clínicas,
E a sua grande maioria estão ou no simples ou no lucro presumido. Exato. E para fazer a equiparação, você tem que mudar de regime. Isso. Existe eu estou no simples aqui, eu estou em julho de 2024. Existe uma solução. Porque quando você passa a ser uma clínica, quando você passa a ter alguns... O simples, ele tem vários fatores impeditivos de você fazer essa opção pelo regime. Mas vamos supor que fazer uma questão bem objetiva. Você pensava que era só consulta, certo? Só KNAI de consulta médica. Mas você é, de fato, uma clínica. Existem alguns KNAIs de clínica médica que lhe impedem de ser simples. Então, ao você reclassificar o KNAI, esse KNAI lhe bloqueia a opção. E então, ele joga para o presumido, ele joga exemplo. pro presumido. Então, independente do mês... Porque para você mudar o regime, tem uma época do ano, né? É de caráter anual, irretratável, né? Mas se você quebra algum requisito daquele... Aí, automaticamente, o próprio sistema ele joga para o... Algumas situações sim, e outras situações não. Um exemplo de uma situação que sim, você bota o KNAI, no outro mês você sai do simples. Você vai pelo presumido, arbitrário ou real, mas na grande maioria das vezes tem que ser presumido. Lucro real só vai valer a pena de fato se você for um hospital. Aí um hospital vale a pena virar lucro real, né? Aí quando você é um médico de muito sucesso, está faturando acima de 38 milhões ano, João Paulo, certo? Você ultrapassou esse Que nem limite, meu amigo aqui, contador. Rapaz, trabalhamos para isso, todo dia. Você tem o benefício de quê? De optar pelo lucro presumido, ou pelo lucro arbitrário, ou lucro real. Qual é que vai ser a sua ideia? Aí, porque são 4 regimes tributários, não são 3. A grande maioria fala só em 3, né? Você, médico, serviço profissional, você sabe que os benefícios tributários deles, no sentido de carga tributária, é muito pouco, quase nenhum, entendeu? A não ser que você realmente vira hospital, aí é diferente. Então, e a margem do custo, a margem para o custo é muito distante. O custo é tudo aquilo que você presta o seu serviço. A sua despesa não é custo, então não tem dedução aqui. Você pode pensar até um lucro presumido ou um lucro arbitrário, que tem uma majoração de 20% sobre o lucro presumido, mas você continua nessa presunção que na grande maioria das vezes, e pouquíssimas vezes, para ser bem sincero, eu já fiz uma conta matemática de curiosidade, mas eu nunca vi um médico que ultrapassasse ali em clínico e tal, 78 milhões ano que fizesse lucro arbitrário. Mas se passar 78 milhões e não tiver valendo a pena lucro real, você pode ter essa opção. Então a equiparação é algo legal. É algo legal. Que o médico deve fazer com profissionais capacitados, porque pode gerar um problema. Exato. Se fizer de qualquer forma, pode gerar um problema e você vai ter que, além de pagar uma multa, ainda pagar o para trás do que você deixou de pagar. Exato. Não é isso? E existem requisitos para você estar ali. Exatamente. Né? Perfeito. E aí, como é que você pode, vamos botar entre aspas, cair, tem um problema? Através de fiscalização, cruzamento de dados. Exato. Né? Por isso que é importante ter um contador sério para fazer essa equiparação. Ou, se você ainda quiser, você pode buscar essa equiparação de forma judicial. A gente faz muito aqui no escritório judicial para alguns clientes que eles querem se resguardar ainda mais. Então, com uma decisão judicial dizendo que você pode ficar ali, no presumido e pode equiparar, o cara vai estar resguardado. Entendi. Né? E uma questão muito importante aqui que eu queria frisar é assim, cada profissional joga na sua área de especialidade. Busque realmente ter coerência e coerência ética. Então, coerência ética é você falar e fazer a mesma coisa, não agir de forma diferente, né? Por que eu estou tocando nesse ponto, João Paulo? Porque, por exemplo, eu sou contador. Eu sei de muita coisa que dá para ser feita em vários processos, mas tem coisa que tem limbos que eu não consigo defender. Então, eu não sou advogado. Então, eu disse, olha, eu tenho esses entendimentos, mas vamos chamar o advogado para a mesa, porque se tiver um problema, ele responde pelo aquilo que ele está dizendo, e eu respondo pelo aquilo que eu estou falando. Então, a natureza de a gente entender esses limbos, até para dar um conselho, porque contador gosta de invadir algumas competências, e alguns advogados também gostam. Né? O pessoal não sabe exatamente onde joga, onde é que ganha, onde é que perde, né? E a capacidade de um bom profissional, João Paulo, na minha opinião, está em saber suas limitações. Então, toda vida que eu vejo que tem um limbo, que pode ir para um lado jurídico, e eu não sou advogado, não é minha intenção, eu chamo, cara, vamos trazer um advogado. Você tem um advogado? Eu não. Pois, cara, faz o seguinte, pode chamar aqui o Dr. João Paulo para a mesa, a gente conversar e ele dar a opinião dele. Porque se der problema, o João Paulo tem que responder por isso. Sim. Vai ter um contrato com você e tudo mais, e cada um responda pelo aquilo que sabe fazer. Ei, Valdemir, e outra coisa, a gente falou aqui começamos falando do Pix, Sim. Depois evoluímos ali para imposto e tudo mais, explicamos essa parte de o que mais tem que ter. Vamos falar agora de proteção. Vamos. Existem formas do médico ali proteger o seu patrimônio de pessoa física
Um exemplo, uma holding, por exemplo, é uma Sim. boa forma, né? Que precisa de um contador para Sim. abrir uma holding. Como é que a gente pode estar utilizando uma holding? O que é uma holding para estar protegendo o nosso patrimônio? Rapaz, essa é uma pergunta de muitas naturezas, né? Vamos tentar aqui simplificar um pouquinho. Pessoal, a holding ela é uma empresa que tem uma formatação dentro de um escopo contratual muito específico para buscar até uma sucessão futura quando você falecer. E isso, muita gente, João Paulo, depois a gente é pai, a cabeça muda, sabe? Eu tenho uma filha e hoje em dia o que eu mais pensei, poxa, eu tenho que fazer dinheiro, tenho que crescer profissionalmente para quando eu for falecer, minha filha e meus filhos que ter mais, né? Tá Serem ali, resguardados. tá resguardado. Agora imagina você, né, que é a grande estação do médico. É outra jornada do médico. Médico é um bicho que faz dinheiro. Se você não tiver fazendo dinheiro, o médico está fazendo coisa errada, viu? Vamos conversar para me ajudar também aqui. E aí, compra imóvel, compra isso, compra aquilo, tarará, tererê. Aí só, Deus me livre, você construiu sua família, no final da vida você vai morrer igual a mim. Não vamos chegar uma hora que nós vamos parte desse plano. E eu espero ir para Deus, né? Chegar lá nesse processo também. E aí, cara, dentro dessa situação, quanto você quer deixar para sua família daquilo que você construiu? Porque se você deixar no inventário, assim, você pode perder até 50%. Até 50%. O custo médio de um inventário judiciário é de 20%. O custo médio do valor do patrimônio. Não, mas sabe o que é o custo que está levando em consideração? É porque está sendo um cara gentil. Está levando o custo transacional do ITCMD, do imposto de transmissão. E do custo advocatício, mas o custo processual. Então o custo médio desse campo de visão é esse. Mas vamos lá com uma situação mais interessante. Onde é que está todo o recurso? Está todo em tijolo. O que é em tijolo, pessoal? O tijolo é casa, apartamento, imóveis de maneira geral. Que é a grande maioria do brasileiro. Né? Teve até uma situação na entrevista que o cara falou assim, rapaz, antes da crise você tinha quantos milhões? Eu tinha 10. Depois da crise você tinha quantos milhões? 50. Eu, como assim? A crise não te abalou? Não, estava tudo no tijolo. Não estava no dinheiro. O dinheiro perde o valor, né? Os bens bem classificados, escolhidos, não. Mas tem essa situação. Então, se a maioria dos seus recursos estão na questão patrimonial de imóveis, que é até uma coisa errada, pensando no seu processo até de vida, né, tem uma coerência matemática de um número, um percentual que deveria estar em liquidez. Por isso que o seguro de vida é tão importante. Sim. E o seguro de vida não vai para o inventário. Exato. No Brasil. Perfeito. Vai rápido para a pessoa que é destinada. Né? Então, qual é a observação aqui? Que se tiver aqui, João Paulo, tu vai precisar vender uma casa para honrar o inventário. Aí você é um advogado. Você é um advogado. Vamos supor, João Paulo, eu tenho aqui 40 casas, mas não tenho dinheiro nenhum. Mas tu é bem sucedido, tu tem dinheiro, tu é um cara inteligente, faz o meu inventário que eu te dou uma casa. Aí tu ia pagar pro João Paulo... Inclusive tem uns honorários que a gente recebeu num terreno lá no Portador. Tá lá. Aí, já é um terreno portador na praia, já tem pra vender pra você. Ou seja, caso real, tá aqui. O cara vai te dar uma casa avaliada em 800 mil reais. Não, João Paulo, vai tu me dar um spread. Você fala assim, não, pô, vou botar meu dinheiro, vou botar meu trabalho, vou botar minha equipe, e aí? Entendeu? Então, deste bem que vale 800 mil reais, tu perdeu quanto valor de mercado global? Então, em algumas situações, dependendo da formatação do patrimônio... Você pode perder até 50% ou a mais. Exatamente. E eu já vi esses casos acontecerem, sabe, João Paulo? Ó, o cara tava... É por isso que você vê, às vezes, o pai ou a mãe que está ali, líder daquela família, né? Sim. Vir a falecer, deixar muitos bens, não deixar liquidez e a família ficar quebrada. Quebrada, perfeito. E a importância, então, da hold, porque quem lhe prometer que você vai estar blindado, essa pessoa vai estar mentindo. Vamos ser assim, bem honestos. Não existe blindagem. A hold, ela é uma forma de proteger melhor o seu patrimônio. Ela bota mais uma barreira. É diferente de ir para uma guerra sozinho, sem nada, sem uma pistola, peito aberto, ou ir para uma guerra com uma pistola e um colete à prova de bala. Tu já vai mais blindado, mas tu pode morrer? Pode morrer, claro. O tiro na cabeça não salva ninguém, né? Então, a hold, ela traz mais proteção. Quando eu abro o hold aqui no escritório, para fazer proteção patrimonial, o cara não quer botar um carro. Porra, não vou botar um carro. Se tu bate esse teu carro, se tu atropela a pessoa, vai contaminar todo o patrimônio da hold. Sim. A não ser que seja um carro de colecionador, que aí é outra situação. Sim. E carro é algo que você vende e compra ali com mais facilidade do que um imóvel, né? Perfeito. Então, a gente geralmente coloca imóveis, a gente coloca investimentos. Ah, João Paulo, tem investimento na XP. Não tem problema. Então, a gente investimento não tem faz através da
da hold patrimonial ou outro tipo de hold, porque existem vários tipos de hold a depender do seu interesse. Então a hold ela é uma excelente forma. O que tem que deixar claro é que a hold ela não pode oferir lucro. Exato. Né? Então a diferença da hold para as empresas são essas. E se você quiser proteger ainda mais, você ainda pode transformar ela numa sociedade anônima, que já é mais delicada, depende de cada caso, mas existe essa possibilidade também, né? Existe, correto. Pronto. Aí a grande situação também que você pode pensar é o seguinte: esse conjunto de bens que estão na hold, eles vão deixar de estar disponível? Não vão deixar de estar disponível, porque está na hold. Então, o sucessor, o patriarca, ele pode fazer a doação de cota em vida, mas mesmo que ele tenha muita cota, mas ele chega a falecer, as cotas dele entram no processo de um processo de inventário, mas muito mais simplificado, que ao invés de 30 imóveis, você tem cota só para resolver, fica uma coisa muito simplificada, muito direta, e os bens daquela empresa não saem de operação. Perfeito. E aí tem uma grande estratégia também, meu Paulo, assim, ó, você tocou aí, que essa empresa, ela tem que ser o tipo cofre. Um cofre, pessoal, ele não tem objetivo de comunicação ou integração com ninguém. Então, você pode pegar esse conjunto de bens que estão aqui e fazer uma cessão. Uma cessão para que outra empresa possa operacionalizar esses recursos e possa obter lucro. Aí você isola ainda mais a cadeia desse Mais uma barreira. Mais uma barreira de proteção. Porque uma vez que você pega esses bens e expõe ele a terceiros, ele vai estar na exposição comercial. Perfeito. Vou ser prático aqui para o pessoal entender ainda melhor. Certo. O cara, ele tem ali 100 mil reais na conta da pessoa física dele. Sim. O cara tem ali 3 apartamentos e ele morreu. O que é que vai acontecer? Vai ser aberto um processo de inventário. Ponto. Quando é aberto um processo de inventário, você, que vai ser o herdeiro, você pode até ter acesso à conta para ver, mas você não consegue sacar o dinheiro até finalizar o inventário, a não ser com uma ordem judicial por algum motivo. Sim. Você não consegue vender, a não ser com uma ordem judicial por algum motivo. Sim. Então o patrimônio fica todo bloqueado. Sim. Quando, no mesmo caso, o cara abriu uma hold, o cara colocou ali os herdeiros dele já como sócio daquela hold, ele tem os mesmos 100 mil reais e tem os mesmos 3 imóveis. Se ele vier a morrer, a empresa continua funcionando. Ele continua o quê? Ele pode transferir um dinheiro da hold, ele pode vender o imóvel, porque a empresa ela não para. A diferença é o quê? Vai ter que ter um inventário, mas o inventário é das cotas da sociedade, dos herdeiros, que é o que você está falando, é a transmissão das cotas lá. Né? Essa é a diferença da hold, né? E a rapidez, a simplicidade que todo esse processo traz consigo, entendeu? E sempre deixando claro que o que a gente está falando aqui são de pessoas que tenham boa fé. Se o cara quiser trabalhar com má fé, não é o nosso caso aqui que a gente está conversando, e aí cada um responde por si só, né? Mas a gente está falando de aspectos jurídicos, aspectos legais interessantes para você facilitar o seu dia a dia da sua família e economizar. Perfeito, porque imagina aí você jogar no mínimo 8% para o governo, mais 10% de custos processuais e advogado e tudo, e sua família não tem liquidez, tem que se fazer de algum bem para pagar tudo isso, né? Então isso corrompe muito, dilapida muito o patrimônio da família, né? E o outro detalhe, que eu gosto muito de brincar, João Paulo, você é advogado, você está todo dia aqui em operação, eu sou contador, todo dia em operação, aí tá todos os teus bens no teu nome. Tua conta bancária também tá lá cheia de dinheiro, deve ter alguns milhões, João Paulo, com certeza. Advogado competente tem dinheiro. Então vamos lá, o que acontece? Se eu entro com um processo contra ti, qual é a primeira coisa que é bloqueado? Minha conta. Pronto. Se tá na empresa, também. Na hold, mas se tá na hold? Não vai ser, porque para ser teria que ter uma desconsideração inversa que a gente chama, que é difícil, tem que ser comprovado e tudo mais, né? Se o patrimônio não tiver contaminado, como a gente falou, uma batida de um carro... Sim, claro. Desconsideração inversa, né? Não é a desconsideração normal da pessoa jurídica. A desconsideração normal da pessoa jurídica é a empresa que está em operação teve um problema, certo? E o sócio tirou dinheiro para si, aí desconsidera ela e vem logo para o sócio. A desconsideração inversa vai ter que partir dele para a pessoa jurídica. Então tem que provar um ato de má-fé, um ato de ilicitude, para poder chegar e obter esse patrimônio. O que na grande maioria das vezes eu nunca vi nas holds que eu tenho no escritório. A gente tem umas... não sei quantas holds a gente tem, acho que tem mais de umas 15 a 20 holds. Nenhuma dessas holds, e tem muitos bens, né, lá, teve alguma consideração dessa. E nunca vi no mercado até hoje, João Paulo, de outros amigos, contabilidade, que teve alguma dessa situação. Então não tem. Tem até uma outra observação aqui de hold, que tem uma hold de quinta geração, que é sócio de uma hold, que dentro dessa hold tem um bloco de bens específico destinado para pessoal de quinta geração.
O cara já tá prevendo. Que, não, a quinta geração. E é uma família cearense. Né? Tá aqui no Ceará, já tem até, acredito, até em Portugal, na Espanha e na Alemanha. Mas tu acredita que eu tenho arroz de quinta geração, que ele tem acesso à primeira arroz desse processo. E eles vêm, e aí quando acabar aqui, eles vêm desmanchando e vêm descendo. Valdemir, pra gente finalizar, quero abrir um arroz. Vou precisar de quê? De um advogado, de um contador para assinar. Sim. Para abrir uma hold, é difícil ou é que nem uma outra empresa? Burocraticamente? Não, para abrir uma hold, ele é como qualquer outra empresa. O grande desafio de qualquer hold é o script do contrato. Do contrato social. Tá certo? As cláusulas que vão ter lá. E aí, pra gente finalizar o podcast aqui, vamos dar só mais um último exemplo. Você tem uma filha, constituir a minha hold. Aí ela, infelizmente, tem a felicidade que ela não vai ter, tenho certeza disso, de casar com alguém que não seja de boa índole. Eu, no contrato da minha hold, eu boto lá que é incomunicável. Perfeito. Independente do regime de casamento dela. Mas tem que saber redigir o contrato, precisa de um advogado e precisa de um contador. Não tem como fazer hold de forma diferente. Perfeito. Valdemir, meu amigo, obrigado por ter aceito nosso convite. Você aí que é nosso ouvinte, se tiver alguma dúvida, mande pra gente, que a gente está aqui à disposição para lhe ajudar. Valdemir, como é que o nosso público lhe encontra nas redes sociais? Quero contratar o Valdemir, o maior contador do estado do Ceará. Vamos trabalhar para isso também. Pessoal, Valdemir Lima Alves, @ Valdemir Lima Alves, ou até mesmo pelo próprio Instagram da ControPagos, @ControPagos Contabilidade. E aí você pode bater um papo com a gente. Se mandar uma mensagem pro Instagram da ControPagos, vai falar com o Lucas, né? Vai, aí o Lucas é mais rápido também no processo. O Lucas Braga, sócio Valdemir, um cara novo aí, top, tá no mercado aí. Lucas é uma pessoa maravilhosa, graças a Deus. E competente, né? É uma das minhas bênçãos da sociedade, né? Que sociedade você pode, não fala de sociedade, né? Você pode ter uma bênção ou um prejuízo, que sociedade é mais complicado que casamento. Casamento tem um amor, sociedade só tem um dinheiro mesmo pra você brigar no processo. Meu amigo, pois obrigado mais uma vez, tamo junto. Se precisar de alguma coisa, manda mensagem pra gente, que a gente tá aqui pronto pra ajudar vocês. Até mais.